Esse é Adão. Vamos lá para o altar então. Até rimou. Vem cá os dois, bonitão. Isso. Reda para cá um pouquinho. Pois esse Adão é top, hein? Ó. Então vamos lá. Ia pegar 2 cadeiras para pôr eles aqui. Pega aí, senão eles vão cansar. Olha o ganchinho aí, ó. Isso. Valeu. Tem um óculos aí. Isso, essa Alice é monstruosa. O Luca também. Senta lá, Lucão. Tá frio aí? Tá não? Tá bom? Se quiser eu chego para cá por causa do ar. Depois você senta aí, Alice. Amados, ontem nós demos início à primeira aula ali no Comunicação, Sexo e Dinheiro. E eu, dentro da aula que foi dada, eu atentei para algo que não é muito dito aqui na Igreja Batista Tempo de Deus, e eu como pastor, eu preciso dizer. E o que não é muito dito aqui, poucos conhecem? Os atributos de Deus. Romanos capítulo 1, se você está com sua Bíblia, eu quero que você abra. Romanos capítulo 1, no versículo 19. Diz assim: pois o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos, o que, igreja? Os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Por meio de quê? Por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Vamos lá. Eu quero falar nessa noite, vou falar sobre os atributos de Deus. Para você entender, eu preciso dizer para você que existem alguns atributos de Deus que são atributos incomunicáveis. Não transfere, só Deus tem. Eu vou repetir. Existem alguns atributos que Deus não transferiu para o homem, só Deus tem. Quais são? Onisciência, onipresença, onipotência, infinito, imutabilidade. Então são alguns dos atributos que Deus não transferiu para o homem. Porém, existem alguns outros atributos que são transferíveis, ou seja, são comunicáveis. E é sobre esses que eu quero falar nessa noite. Então preste bem atenção para você entender. A Bíblia diz que Deus marca uma reunião. Lembrando que atributo é a comunicação da manifestação da glória de Deus. Grave isso. Os atributos é a comunicação, é a forma com que as pessoas veem em nós a glória de Deus. Então, Deus marca uma reunião. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E Deus então decide fazer o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Vem cá, deita aqui para mim, por favor, isso. Então, aqui nós já temos o boneco.
Estamos adiantando o processo. Do barro, da terra. Deus fez o homem. Fazendo Deus o homem, a Bíblia diz que Deus vai soprar na sua narina, aquele homem vai ter o fôlego de vida, aquele homem vai ser alma vivente. Eu quero que vocês entendam o seguinte: quando Deus faz Adão, Deus está transferindo para Adão atributos. Atributos esses que manifestam a glória de Deus. A Bíblia diz, vem cá Adão, que Adão está só. Deus então decide trazer um sono profundo em Adão. Deita, Adão. Deita aqui do lado aqui. Isso. Isso. E da costela de Adão, Deus vai formar a mulher. Levanta, Alice. A mulher também tem atributos comunicáveis, transferido por Deus. Então, tanto Adão como Eva tinham atributos que glorificavam a glória de Deus. Manifestava a glória de Deus. Levanta, Adão. Senta aqui, Alice. Senta ali. Pastor, e quais são esses atributos que Deus transferiu, colocou em Adão, colocou também em Eva? Eu vou dizer para você: amor. Vai gravando. Amor, verdade, justiça, misericórdia, fidelidade, sabedoria, graça e santidade. Deus transferiu quando fez Adão e fez Eva. Então, quando Adão e Eva andavam pelo jardim no Éden, o que eles manifestavam era a glória de Deus. Por quê? Porque eles exerciam os atributos que manifestavam a glória de Deus. Está tudo mil maravilha. Até que um dia, vem cá, Adão. Adão está distante de Eva. Vem cá, Eva. E a serpente vem até a Eva. Eva olha para aquilo que ela não olhava. Olhando, ela deseja. Desejando, ela toca. Não podia tocar, tocou. Não podia pegar, pegou. Vai pegando aí. Não podia tocar e tocou. Não podia pegar o fruto e pegou. E o pior, vai comer. E vai levar para Adão. Lembrando que há dentro deles a fidelidade. Eu estou querendo dizer para você que quando Deus fez o homem, Ele já transferiu para esse homem tudo o que eu disse aqui. E mesmo o homem tendo tudo aquilo que o Senhor diz que nós temos, ele não cumpre com aquilo que o Senhor ordenou. O Senhor está querendo dizer para nós que aquilo que Ele colocou dentro de nós, que é um atributo dEle, manifesta a glória dEle. Mas quando eu desobedeço, quando eu não manifesto esse atributo, a Bíblia diz que tanto a mulher quanto o homem, por não manifestar o atributo da fidelidade, é destituído da glória de Deus. Porque muitos não conseguem ver em vocês, em mim, a glória de Deus. Porque eu tenho deixado de manifestar os atributos que Deus transferiu para mim. E neste caso foi a fidelidade. Porque Adão não deixou de amar. Adão não deixou de ser justo.
Adão não deixou de ter misericórdia, mas ele deixou de ser fiel. E deixando ele de ser fiel, a Bíblia diz que tanto Adão e Eva vão ser destituídos da glória de Deus. Ou seja, a glória de Deus não manifesta mais, como manifestava quando ele obedecia ao Senhor. Então o que vai acontecer? Tanto Adão quanto Eva, aqui no caso vão voltar para o lugar, foram expulsos do Éden. Pode ir, obrigado. Lembrando que após esse Adão pecar, o homem, dentro dele agora não vai ter apenas os atributos comunicáveis, que glorificam a Deus, agora também haverá natureza pecaminosa. Vai haver dentro deste homem chamado Adão uma luta, uma guerra entre a natureza divina de Deus e a natureza pecaminosa que veio pela desobediência. É onde o espírito luta contra a carne, a carne contra o espírito. Preste bem atenção. A Bíblia diz que esse homem é destituído da glória de Deus. Os anos vão se passando e não há mudança nesse homem. A Bíblia diz que não havendo mudança, ou seja, os homens não queriam manifestar a glória de Deus através dos atributos. Pode ser que um não amava como deveria amar, não tinha misericórdia como deveria ter, não tinha fidelidade como deveria ter. Em vez de falar a verdade, fala mentira. Em vez de ser justo, é injusto. Em vez de ser santo, que é ser separado, ele é profano. Deus então vai decidir acabar com a raça humana. Porém, a Bíblia diz que ele vai olhar para a terra e vai achar graça em um homem. Opa, Deus encontrou em um homem aquilo que ele queria. Um homem que manifestava a glória dele. Deus encontrou em Noé um homem que manifestava a glória dele, porque a Bíblia diz que ele é reto, justo. E o que Deus procura hoje? Verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em... Olha um atributo aí, em espírito, em... Porque até hoje ele não te encontrou. Porque você não sai da mentira. Porque até hoje ele não te encontrou. Porque você não anda no espírito, você anda na carne. Quem anda na carne é inimigo de Deus, mas quem anda no espírito glorifica a Deus, manifesta a glória de Deus. Há uma luta. Deus acha graça em Noé, por ver em Noé a manifestação dos seus atributos, que manifestam a sua glória. Ei, quando eu manifesto a glória de Deus através dos atributos de Deus que há em mim, Deus dá livramento, Deus dá escape, Deus dá vitória, Deus traz revelações. Ei, Noé recebeu revelações que os outros não receberam. Noé foi salvo e os demais não. E se você quer ser salvo e quer ter revelações de Deus, os atributos comunicáveis de Deus têm que ser manifestos. Pessoas têm que ver fidelidade em você, verdade em você, justiça em você, santidade em você, misericórdia em você, amor em você, porque senão, quando ele voltar, você vai ficar para trás. A Bíblia diz que Deus acaba, não com Noé e a sua família, mas os demais morrem. Vem uma nova geração, e essa geração continua a dar mais lugar à natureza pecaminosa do que à natureza divina de Deus. Essa nova geração que vem através de Noé, agora, preste atenção, vai deixar com que a natureza pecaminosa fale mais alto do que a natureza divina, que é manifesta através dos atributos de Deus. Sabe o que acontece? A Bíblia diz que cada vez mais o homem vai se distanciando de Deus.
O que vai acontecendo? O homem vai se distanciando a ponto de Deus permitir com que esse homem seja escravizado. A Bíblia diz que o Senhor, Ele então vai escolher um outro homem. Esse homem nós conhecemos, é Moisés, e Moisés vai ser aquele que vai ser instruído pelo Senhor para libertar o povo de Israel. Ouça isso. A Bíblia diz que passado um tempo, Moisés vai fazer uma tenda do encontro. E a Bíblia diz que quando Moisés entrava na tenda do encontro, as pessoas que estavam do lado de fora via a nuvem da glória de Deus. Ele monta a tenda e o povo vê a nuvem da glória de Deus. Opa! Se a nuvem da glória de Deus está na tenda que Moisés montou, eu entendo que Moisés manifestava os atributos de Deus. Porque a glória de Deus não manifesta onde não tem os atributos de Deus que glorifica a Deus. Moisés entra. A Bíblia diz que quando ele sai, as pessoas não conseguem olhar para Moisés, porque via nele a glória de Deus. Sabe quando as pessoas vão ver a glória de Deus na sua vida? Quando você passar a ser misericordioso, ser fiel, ter a graça de Deus, ser santo, amar, ser justo, ser verdadeiro. A Bíblia diz que o povo não conseguia olhar. Agora preste atenção, o povo que não conseguia olhar, não podiam dizer que eles não tinham os atributos dentro deles. Sabe o que acontecia com esse povo? Eles davam mais lugar ao desejo da carne do que manifestar a glória de Deus. Eu estou dizendo para você que há dentro de você atributos de Deus que glorifica a Deus. Porém você está dando mais vazão para o desejo da carne do que para a manifestação da glória de Deus através da sua vida. A Bíblia diz que um dia, a mensagem é pequena, o ensinamento é curto, mas é poderoso, irmãos. A Bíblia diz que um dia, Deus vai chamar Moisés, pastor Tiago. Deus vai chamar Moisés, João, e vai falar assim: ô Moisés, eu quero que você vá para o Monte Sinai. Sobe no monte. Eu quero falar com você. A Bíblia diz que ele vai, subindo ao monte, 40 dias e 40 noites, a Bíblia diz que o Senhor manifesta. Escreve em tábuas de pedras. Sabe o que ele escreve? Aquilo que já estava dentro do homem. As leis morais. Porque as comunicáveis são as morais, as naturais são as incomunicáveis. Sabe o que Deus está querendo dizer para Moisés? Moisés, eu quero que você escreve isso aí. Desce e mostra ao povo. Porque eles estão deixando de fazer aquilo que eu coloquei dentro deles, que manifesta a minha glória. Então escreve aí, porque eles vão lembrar que quem é fiel não mata. Quem ama não cobiça a mulher do próximo, nem as coisas do próximo. Ei, eu quero que você mostre para eles que não pode matar. Quero que você mostre para ele que não pode servir a outro Deus, porque há dentro deles atributos meus. Mas se eles não me obedecerem, serão eles destituídos da minha glória. Isso é muito sério. O que Deus está falando com Moisés é algo que o povo esqueceu. Quero dizer assim, mas na verdade não é esquecer. Na verdade que o povo quer mais fazer a sua vontade do que manifestar a glória de Deus. A Bíblia diz que Moisés está lá em cima, Deus está escrevendo, o que vai acontecer? A natureza pecaminosa do homem vai manifestar. Sabe o que eles vão fazer? Vão deixar de manifestar os atributos de Deus. Sabe o que vai manifestar? A infidelidade. A mentira. Como, pastor? Quando eles decidem fazer um bezerro de ouro. E passa a adorar esse bezerro de ouro. Você não prestou atenção não?
que todas as vezes que você deixa de manifestar um atributo de Deus, você cria um Deus para você? Porque a ausência dos atributos de Deus na minha vida e na sua vida faz com que o desejo da carne seja maior. E sendo o desejo maior, nós vamos fazer aquilo que não era para nós fazermos. Moisés, fala para eles que devem honrar pai e mãe. Não pode matar, não pode roubar, não pode cultuar outros deuses. Fala para eles, Moisés, que eu coloquei dentro deles o amor, a verdade, a justiça, a misericórdia, a graça. Fala para eles. A Bíblia diz que o Senhor vai dizer a Moisés: enquanto eu estou aqui falando para você aquilo que já está dentro de você, para você falar para o povo, para ele manifestar aquilo que eu quero, eles estão fazendo uma festa lá embaixo. Não, mas é celebração, é de vitória. Não, se corromperam. Deixaram de ser aquilo que eu queria que eles fossem. Deixaram de manifestar aquilo que eu queria que eles manifestassem. E aqui agora, para mim quase encerrar, eu vou levar para os casais. A Bíblia diz que Deus é a glória do homem, e a glória da mulher é o homem. Marido, como a sua esposa vai aceitar você ser a glória dela, se você não manifesta a glória de Deus? Como, marido, a sua esposa vai aceitar que você é a glória dela, se você não manifesta a glória de Deus no seu relacionamento, na sua casa, com os seus filhos, com a sua esposa, com a sua mãe, com o seu pai? É por isso que a sua esposa não aceita, porque não vê o amor. Porque o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E como Cristo amou a igreja? Entregando a sua vida por ela. A mulher é a parte mais sensível do casamento. Como, marido, a sua mulher vai te ter como a glória dela, se você é infiel, se você é mentiroso, se você é injusto? Não há misericórdia em você, e muito menos nas suas palavras, nas suas atitudes, seu comportamento. Como? E tem muitos homens querendo que a mulher receba ele como glória dela, mas não vai. Sabe quando a mulher vai aceitar que você é a glória dela? Quando ela vê em você a glória de Deus. Sabia? E se a sua mulher não está submetendo a você como auxiliadora que ela é porque ela não viu até hoje em você a glória de Deus. Vou sentar um pouquinho, que dói. É triste eu dizer isso. É triste. E se a mulher também não manifestar os atributos que Deus colocou dentro dela, ela nunca será aquela auxiliadora que Deus disse. É por isso que o seu marido também não vê em você a glória de Deus, através dos atributos do amor, da santidade. Hein, mulher? E aí? Deus está falando. A Bíblia diz que a glória do homem é Deus, a glória da mulher é o homem. Se nós não praticarmos aquilo que já está dentro de nós, não manifestaremos aquilo que precisa ser manifesto. O que precisa ser manifesto é a glória de Deus. Aí a sua vida vai ser mudada. A Bíblia diz que a vida de Moisés foi mudada, a vida de Noé foi mudada. A sua casa será mudada quando a glória de Deus permanecer lá. E sabe
como a glória de Deus permanece? Quando eu pratico os atributos que Deus confiou a mim, transferiu para mim. Só que eu acho que vocês estão querendo um atributo que Deus não vai dar. Qual? Criador, só Ele é. Onipresente, só Ele é. Onipotente, só Ele é. Onisciente, só Ele é. Meu Deus do céu. Ei, meu lindo, o que Deus transferiu para você é o suficiente para que todos, porque Romanos vai dizer que todas as criaturas sabem e vê a manifestação da glória de Deus. Todas. Eu precisava dizer isso para a igreja. Eu precisava mostrar isso para você. A Bíblia diz que um dia, Deus vendo que o homem não muda, sabe o que Ele vai fazer? Vai cumprir com aquilo que Ele prometeu. Ele vai enviar Jesus, com os atributos de Deus, porque Ele é Deus, e com os atributos comunicáveis, transferíveis. A Bíblia diz que o Verbo se faz carne. Jesus está na terra, Jesus está no mundo. E o que Ele vai fazer? Manifestar os atributos que glorificam a Deus. Fidelidade, amor. Ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Verdade. Ele é a justiça. Ei, Ele está na terra, mas não é da terra. Mas Ele carrega na terra os atributos que o Pai deu a Ele. Nós não somos daqui, mas nós temos em nós os atributos que manifestam a natureza divina de Deus. E a glória de Deus. Agora, somos nós que não queremos fazer como Deus ordenou. Porque a Bíblia diz que Jesus veio como homem, como Deus, 100% Deus, 100% homem. Sendo tentado em todas as coisas, não encontraram nele nenhum pecado. Como homem, não encontraram nele nenhum pecado. Só que a Bíblia diz lá no início que o homem foi destituído da glória de Deus. Quando Jesus então está lá na cruz do Calvário, Ele vai dizer: está? Ele está dizendo: Pai, até esse momento, a natureza divina teve luta ferrenha com a natureza pecaminosa. E em alguns momentos a natureza pecaminosa prevaleceu mais do que a divina. Mas eu estou dizendo para o Senhor que a partir de hoje, que todos aqueles que estiverem em mim, a natureza pecaminosa não tem mais a força que tinha. Vai doer, tá? Dá glória mesmo. Vai doer. Todos aqueles que foram até o Senhor, a partir de agora, a natureza pecaminosa não tem mais o mesmo poder. Aí eu vou perguntar: por que está prevalecendo então? Se não tem mais poder, como tinha antes. Porque se eu for em Jesus, no perfeito, no santo, a Bíblia diz que o sangue dele me purifica de todo o... Então nele, aquilo que eu não conseguia, eu consigo. Aquilo que eu não fazia nele, eu faço. Eu era infiel antes de conhecer Ele, agora que conheço, eu sou fiel. Eu não amava antes de conhecer, mas a partir do conhecimento eu passo a amar. E eu pergunto: por que você não ama? Quem ama, perdoa. Quem ama tem misericórdia.
Quem ama tem graça, favor imerecido. Faz sem querer algo em troca. Faz por amor. Ele mandava suliquimaieha. E eu vou dizer para você que Deus está sendo glorificado através dessa mensagem aqui, irmão. Porque são esses atributos que Deus confiou em nós. E se Ele confiou em nós, Ele sabe que nós poderíamos manifestar a glória dEle nesta terra. Só que nós estamos optando pelo contrário. E nessa noite Ele está como Moisés. Ei, mostra para eles que há dentro deles meu atributo, meus atributos, natureza minha. E Jesus vai dizer: venci o mundo. Somente tende bom ânimo. Sabe o que ele está dizendo? Todos que estão em mim, não perde. Não perde. Vence. Era isso que eu queria falar para vocês. Eu acho que é o suficiente. Geremaço. O remandabaias, o riaquiamant, o iquiamai. Nós não precisamos de mais nada, a não ser da palavra dele. Não precisamos que Jesus entre na nossa casa. Como aquele centurião disse: eu não sou digno de receber o Senhor na minha casa. Não precisa ir lá, só uma palavra sua só. Não precisamos de pessoas colocando, impondo a mão sobre nós. Porque se formos até Ele, temos a cura, irmãos. É a palavra. Ele é a palavra. Já está tudo pronto lá, Cirlei? Olha para mim, por gentileza. Os atributos comunicáveis de Deus que nós carregamos. Às vezes nós queremos sentir a presença de Deus. E sabe o que Deus está dizendo? Não. Eu não escolhi vocês para sentir a minha presença. Eu escolhi vocês para manifestar a minha glória. Ah, pastor, eu quero sentir um arrepio. Ah, pastor, eu quero sentir um fogo. Não. Ele está dizendo: eu coloquei dentro de vocês atributos que manifestam a minha glória. Ei!